Você já se imaginou deixando de ganhar 30 milhões de reais? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre a semana problemática para Abel Ferreira. Te atualizo também sobre Memphis Depay, 73 dias de ausência apenas em 2025 por causa de lesões. Bora te atualizar também sobre o futuro de Oscar. Possibilidade de Flamengo faturar uma bolada com um ex-jogador. Últimas do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Vasco, mercado, bastidores, além do acesso do Remo e as últimas definições da Série B. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, que já virou uma realidade. Quase todas as nossas dicas por aqui batem, foi assim, por exemplo, nos últimos 4 dias. Sugestão do palpitão do Nicola para essa segunda-feira. Preciso de 3 resultados. Da vitória do Shabab Al-Ahly contra o Al-Garrafa e da vitória do Al-Ahly contra o Al-Sarjah, 2 jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Também preciso da vitória do Mirassol ou do empate contra o Ceará. Se esses 3 resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,3. E o melhor vem agora, clicando no link que está no comentário fixo e fazendo seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente esse bilhete com o jogo sugerido já aparece pronto. Para você fazer sua fezinha, basta escolher o valor que quiser fazer. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Neymar nem viajou para Porto Alegre e está fora da partida contra o Internacional na noite dessa segunda-feira. Jogo que se tornou ainda mais vital depois que o Vitória bateu o Sport e jogou o Peixe para a zona do rebaixamento. Já Mano Menezes queimou seu filme com a nova diretoria do Tricolor Gaúcho. Forma como o Grêmio foi escalado e perdeu para o Botafogo no sábado não pegou bem. Existe a possibilidade de o Mano não ter seu contrato renovado. Preciso contar também que a Série A do Campeonato Brasileiro terá, em 2026, 5 times com gramados sintéticos. São eles Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense e Palmeiras. Já Eduardo Batista é o mais zicado do futebol nacional. Você duvida? Então saiba que o treinador terminou pela 3ª temporada consecutiva na 5ª colocação da Série B, ou seja, o primeiro time que não conseguiu acesso. Isso já havia acontecido em 23 e 24 com o Novo Horizontino. O Eduardo Batista foi para o Criciúma e acabou na 5ª colocação da Série B de novo. Saideira do Giro de Notícias, queria registrar que Lianco perdeu mais de 2.000 seguidores em suas redes sociais depois de se envolver numa confusão com um torcedor do Galo durante a disputa de pênaltis na final da Sul-Americana. O Lianco ficou bravo com os xingamentos de um torcedor do Atlético diante do risco na hora de perda de título. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse vice-campeonato. Antes, registrar que o Remo está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro após 31 anos. O time paraense vai fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro por pontos corridos em 2026, depois de vitória espetacular contra o Goiás nesse domingo. Na última rodada da Série B, tivemos a definição dos últimos times que sobem e que caem. Em relação ao acesso, Curitiba já havia garantido a sua promoção, conseguiu também o título da Série B, 3ª conquista do Coxa na 2ª divisão. Subiram com o Curitiba, o Atlético Paranaense, a Chapecoense e o Remo. O Atlético Paranaense, que quando contratou Dair Helman estava muito mais perto da zona do rebaixamento do que do acesso, conseguiu uma arrancada final, 5 vitórias seguidas e o retorno à primeira divisão. Já a Chapecoense está de volta à elite nacional depois de 4 temporadas. O caso do Remo é o mais especial. O Remo, só para você saber, jogou até 2015 a Série D, depois ele consegue a promoção para a Série C, em 2021 chega à Série B, mas por conta de um rebaixamento logo de cara, voltou para a 3ª divisão. Conseguiu acesso para a Série B nesse ano e logo em sua primeira participação na Série B, com Marcos Braz à frente do comando do futebol, o time paraense está de volta à elite. E o torcedor do Remo não poderia estar mais feliz. Isso porque o Remo, no mesmo ano em que sobe para a Série A, vê seu rival, o Paysandu, cair para a Série C. O Paysandu também jogava a 2ª divisão. Para completar, registrar que Givanildo de Oliveira não é mais o técnico com mais acessos da Série B de forma isolada. Guto Ferreira o alcançou. Guto era o comandante do Remo, chegou a seu 5º acesso e se igualou a Givanildo Oliveira.
Bora falar agora sobre o Vasco da Gama em queda livre. Cruz Maltino perdeu para o Bahia por 1-0 na Fonte Nova. Nesse domingo são 5 derrotas seguidas. E o pior vem agora nesses 5 jogos com derrotas, 11 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. O Vasco perde para São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia. Vasco, que havia dado sinais de que brigaria por vaga em pré-Libertadores, nesse momento precisa abrir o olho para não ser rebaixado. O time é o 13º colocado, 42 pontos conquistados. O Santos, o primeiro time na zona do rebaixamento, aparece 5 pontos atrás, mas ainda joga na rodada. E se o Santos vencer o Internacional nessa segunda-feira, vai a 40 pontos. Ficando bem perto do Vasco, o Vitória passaria a ser o primeiro time na zona do rebaixamento com 39 pontos. O Vasco vai precisar de pelo menos uma vitória nas últimas 3 rodadas. E dá para dizer que os confrontos são chatos. Internacional em casa na sexta-feira, Mirassol em casa na rodada seguinte e fecha sua participação contra o Atlético Mineiro, torcedor do Vasco. Muito rescaldado de todos os rebaixamentos, está super preocupado com a atual situação, bastante gente pedindo a demissão de Fernando Diniz, algo que não vai acontecer antes da disputa da semifinal da Copa do Brasil, marcada para 10 de dezembro. Quanto o Atlético Mineiro deixou de faturar com a perda do título da Sul-Americana? Você sabe, no último sábado, o Galo empatou em 0-0 com o Lanús no tempo normal e na prorrogação, e nos pênaltis acabou por ser derrotado 5-4. Logo de cara, com o vice-campeonato, o Atlético deixa de faturar 24 milhões de reais. Isso porque o campeão faturou, embolsou da Conmebol 35 milhões, o vice ficou com apenas 11 milhões de reais. Acontece que o Atlético também não foi para a fase de grupos da Libertadores, onde teria no mínimo 16 milhões de reais de cota. Isso sem falar nos prêmios por vitória. Tem também a ausência na Recopa. O campeão da Sul-Americana disputa a Recopa nessa temporada. O campeão da Recopa faturou 11 milhões, o vice ficou com 5 milhões de reais. Somando toda essa grana, e dá para dizer que o Atlético desperdiçou, no mínimo, no pior dos cenários, 45 milhões de reais. Esse prejuízo pode ser ainda superior. Ah, Nicola, mas o Atlético ainda tem chance de ir para a Libertadores. Verdade. Para isso precisa terminar em 8º lugar no Campeonato Brasileiro e torcer para Fluminense ou Atlético Fluminense ou Cruzeiro serem campeões da Copa do Brasil. Nesse cenário, o Galo iria para pré-Libertadores, precisando passar por 2 mata-matas antes de chegar à fase de grupos. Ah, só para completar em relação ao Atlético, Galo que volta a campo nessa terça-feira contra o Flamengo. E há quem garanta que o Atlético tentou mudar o palco do jogo. Em vez da Arena MRV, Mineirão ou Independência. Difícil imaginar que isso possa dar certo, até pela falta de tempo. Mas essa mudança teria a ver com o fato de que o Flamengo poderia ser campeão de novo no estádio atleticano, rivalidade enorme entre Flamengo e Atlético. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, com novidade exclusiva. A Raposa cogita transformar Joaquim Pinto em executivo de futebol no lugar de Paulo Pelaipe. Você sabe, o Pelaipe fica no Cruzeiro somente até 31 de dezembro, recebeu proposta muito boa para voltar ao tricolor gaúcho, onde ele começou. Diante disso, o Cruzeiro já iniciou pesquisas de mercado para entender alternativas, quem que pode ser o novo executivo de futebol. E há uma corrente dentro do Cruzeiro que defende a efetivação de Joaquim Pinto, que foi contratado recentemente como chefe de scout, português, que trabalhou por 15 anos no Benfica, também esteve fazendo scout, mas também a parte de execução de futebol. Ele era uma espécie de diretor executivo de futebol no Spartak Moscou. Até por isso existe a possibilidade que está sendo estudada internamente de o Joaquim Pinto se transformar no homem forte do futebol do Cruzeiro. As referências que ele tem conseguido no Cruzeiro, trabalho acima de qualquer suspeita, super elogiável. Executivo, ou melhor, chefe de scout indicado por Leonardo Jardim, chegaria para se transformar no diretor executivo com a aprovação do atual comandante. Ah, só para completar, registrar que o Cruzeiro com os 3-0 contra o Corinthians, poderia ter sido 4, não fosse a interrupção equivocada do árbitro de vídeo e anulação de um gol do Sinisterra, Cruzeiro assegurou matematicamente vaga na fase de grupos da Libertadores da América, campanha espetacular da Raposa. Bora falar agora sobre o Flamengo, que pode ganhar cerca de 43 milhões e meio de reais em janeiro sem qualquer esforço. É que João Gomes, cria do Fla, pode trocar o Wolverhampton pelo Manchester United. A imprensa inglesa já dá o negócio como bastante avançado.
operação que giraria na casa dos 50 milhões de euros ou 311 milhões de reais. O Flamengo manteve 10% do valor de uma venda futura e ainda tem direito a cerca de 4% pelo mecanismo de solidariedade. Somando tudo isso, a gente chega a 43 milhões e meio de reais, dinheiro que certamente viria em boa hora, no início do ano, para ajudar nos pagamentos e também para conquistar ou para ajudar o Flamengo na busca por contratações. João Gomes, que foi vendido do Flamengo para o Wolverhampton em 2022 por 18 milhões e 700 mil euros e sempre foi titular da equipe inglesa, temporada atual de 15 jogos e uma assistência. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. O tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. Você sabia que Memphis Depay já perdeu quase 2 meses e meio da temporada de 2025 com a camisa do Corinthians apenas por causa de lesões? O atacante holandês foi baixa mais uma vez na derrota por 3-0 para o Cruzeiro nesse domingo. 6ª lesão diferente do atleta, que desfalcou o timão em 73 dias da temporada. E olha que eu estou me referindo apenas a contusões, excluindo as viagens para defender a seleção holandesa em datas FIFA. O Memphis já teve um entorse no joelho, uma lesão na coxa direita. O entorse no joelho é a lesão de agora, ele sofreu no jogo contra o São Paulo. A lesão na coxa direita, 21 dias de ausência. Lesão na coxa direita, mais uma, outros 25 dias. Entorse no tornozelo direito, 14 dias. Trauma no pé direito, 7 dias, além de um trauma no tornozelo direito, 6 dias. Importante registrar que o Memphis Depay tem o maior custo do futebol brasileiro, ele ganha mais do que o Neymar. O Corinthians desembolsa com o holandês cerca de 6 milhões de reais por mês. Se a gente somar os 2 meses e meio de ausência por conta das lesões, mais no mínimo 1 mês de ausência por conta de datas FIFA, me dá para constatar que dos 11 meses do ano, o Corinthians não teve seu principal jogador por 3 meses e meio. Só para piorar, sem Memphis Depay, o Corinthians tem amargado jogos bem ruins, como por exemplo a derrota por 3-0 contra o Cruzeiro, e só não foram 4-0 por conta de uma anulação de um gol do Sinisterra de forma meio absurda.
Já para completar em relação ao Memphis, 46 jogos, 10 gols e 10 assistências, números do atacante holandês que tem contrato até junho do ano que vem e já disse que não vai embora antes do fim do vínculo. Ninguém vai perder mais dinheiro do que Abel Ferreira em caso de vice-campeonato brasileiro, se duvida, pois saiba que o técnico português deixará de faturar 30 milhões de reais ou 10 salários, prêmio prometido ao Palmeiras em caso de título da Série A do Brasileiro. Até por isso a gente percebe o Abel Ferreira super aflito, irritado, revoltado com a sequência. Depois do empate em 0-0 contra o Fluminense no último sábado, o Abel meio que jogou a toalha e disse que poupará titulares para a partida contra o Grêmio, marcada para essa terça-feira em Porto Alegre, se o Palmeiras perder para o Grêmio e o Flamengo vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Flamengo será campeão nacional a 2 rodadas do fim da competição. Importante registrar que o Abel, além desses 30 milhões, tem outros 36 milhões de reais em jogo daqui até o fim da temporada. Isso porque, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ele tem direito a um prêmio de 12 salários, como o Abel ganha 3 milhões de reais por mês, estamos falando de 36 milhões de reais. Só que o Palmeiras chega para essa decisão contra o Flamengo no próximo sábado, em Lima, no Peru, no pior momento da temporada. São 4 jogos sem nenhuma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e pior que nessa sequência, o Palmeiras conseguiu marcar apenas um golzinho. Até por isso, pessoas próximas ao Abel já não descartam que, se ele ficar sem título da Libertadores e sem título do Brasileiro, perdendo 66 milhões de reais, o treinador português pode nem renovar seu contrato com o Verdão. O que você pensa sobre todos esses números e também sobre a chance de o Abel ir embora? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!